Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando a festa daquele que deu a vida por cada um de nós e que a cada missa se revela para nós na Eucaristia, a festa do Santíssimo Sacramento. O tema proposto a nós pela equipe de liturgia nessa noite, a Santa Missa dos Catecúmenos, que nós vamos falar. Essa primeira parte da nossa pregação, antes que a gente entre na leitura, no Salmo e no Evangelho. A Santa Missa dos Catecúmenos, para que a gente possa entender, vamos logo compreender o que é catecúmenos. Os catecúmenos são aquelas pessoas que ainda não são batizadas e que estão se preparando para ser batizadas. É que a igreja chama do catecumenato. Hoje a gente dá curso de batismo para aquelas pessoas que vão receber o sacramento do batismo, que já são grandinhas, precisam ter um conhecimento mais minucioso do sacramento que irá receber. Então passa pelo catecumenato. A missa dos catecúmenos, hoje ainda tem essa divisão, a missa dos catecúmenos e a missa dos fiéis. Mas não acontece na prática o que antes acontecia na igreja, antes do Concílio Vaticano II. A Santa Missa dos Catecúmenos acontecia assim. Os catecúmenos, aqueles que não eram batizados, toda vida que vocês me ouvirem falar de catecúmenos, são aquelas pessoas que ainda não eram batizadas, certo? A missa dos catecúmenos, essa primeira parte da missa que a gente está até agora, onde eu estou pegando para vocês, e depois do credo. Até o credo, inicia-se, vai a missa dos catecúmenos, tá bom? Desde o início da Santa Missa até o credo, é a missa dos catecúmenos. Antes, o padre fazia uma oração chamada o introito, assim, padre? Que o padre fazia essa oração, quando o padre não fazia, o coro da igreja era quem cantava essa oração. Depois do introito, teria na missa o confiteor, que hoje a gente faz o nosso ato penitencial. Confiteor omnipotens Deus, confesso a Deus Todo-Poderoso, que acontecia. Quem é antes do Concílio Vaticano II para trás, deve lembrar muito bem. Tudo isso era feito em latim, ninguém compreendia nada. Ontem nós falávamos muito bem que muita gente rezava o texto. Até hoje, talvez 100 horas, devido a essa prática, hoje está aqui o padre da missa e a pessoa lá, rezando o texto. Não é muito certo, não, mas não vamos bater de frente com isso. Então, depois que se tinha o ato penitencial, entrava-se no hino de louvor e depois a oração coleta. Essa oração que o padre faz depois que a gente canta o hino de louvor, que ele une todas as súplicas e pedidos dos fiéis, une a oração que ele faz para que ela seja levada no único pedido a Deus. Depois da oração coleta, vem a parte de instrução, a parte que a gente chama hoje de liturgia da palavra, onde tem as leituras das epístolas, das cartas, a proclamação do Evangelho, a pregação que eu estou fazendo agora e o credo. Quando chegava ao credo, os catecúmenos saíam da igreja, porque a partir dali iria começar a Santa Missa dos Fiéis, e os catecúmenos não podiam participar. Quem aqui já presenciou na sua época de infância isso acontecendo? Ninguém presenciou, onde as pessoas saíam da igreja porque elas não podiam mais participar. A partir dali, só participavam os batizados. Por que só participavam os batizados? Porque no momento do milagre da transubstanciação, o que é o milagre da transubstanciação? Parece pão, tem gosto de pão, mas não é pão, é carne. Parece vinho, tem gosto de vinho, mas não é vinho, é sangue. Então é muito sagrado. O milagre é muito importante que está acontecendo aqui na mesa do altar. Então a igreja entendia que os catecúmenos, aquelas pessoas que ainda não eram batizadas, elas ainda não eram dignas de presenciar o milagre da transubstanciação. Jesus sendo consagrado aqui, o pão se transformando em Eucaristia, o vinho se transformando em sangue. Então a igreja entendia que essas pessoas ainda não estavam preparadas para presenciar esse momento, uma vez que eles não eram batizados. Mas depois do catecumenato, eles seriam batizados. Vocês compreenderam bem o que seria a missa dos catecúmenos? Ficou claro?
essa primeira parte da missa, que hoje a gente tem como primeira parte da missa. Ritos iniciais, liturgia da palavra, o credo, a pregação e termina com o credo. Depois segue a missa dos fiéis. Repito, hoje a igreja já tem essa divisória, missa dos catecúmenos e missa dos fiéis. Mas não é preciso ninguém sair. Porque depois do Concílio Vaticano II, que vai completar 50 anos agora, a igreja entendeu da unidade dos fiéis, independentemente dele ser batizado ou não. A palavra de Deus nos diz que aquele, por mais que não seja batizado, mas que crê em Jesus, será salvo. E a igreja acolhe até aquelas pessoas que não são batizadas, porque o objetivo da igreja maior é conduzir todo o reino que está aqui na terra, né? A igreja militante, conduzir ao céu. Então a igreja une todos nós em torno deste altar. Outra história tão bacana quando José dizia: Jesus, ele desejou o desejo desta Eucaristia. E o bacana é que a igreja reúne todos os fiéis, independentemente da sua situação diante de Deus, se você está em pecado, se você não está em pecado. O que importa é que Deus quer o seu coração e que Deus quer a sua vida. Na nossa realidade hoje, o que a gente vê acontecendo é as pessoas se distanciando desse Deus maravilhoso que nós temos. A fé que a gente professa traz toda a celebração da Santa Missa, Jesus Cristo Eucarístico, para que nós encontremos esse Jesus. E muitas vezes a gente troca esse Jesus por coisas tão banais, tão supérfluas para a nossa humanidade. Jesus é bem maior e bem mais necessário para a nossa vida. Tem uma canção que diz assim: Jesus é o meu maior motivo. Se todo mundo tivesse em mente que Jesus é o nosso único motivo, a nossa única fonte de existência, jamais nós perderíamos um momento como esse. Ver pelas mãos ungidas do sacerdote Jesus aqui no altar, consagrado, seu corpo e seu sangue. As leituras desta celebração. A primeira leitura fala claramente do povo que confiou eternamente na palavra de Deus, transmitida através de Moisés, atravessa o mar e depois começa a duvidar da graça desse Deus. Já tinha acontecido a travessia do mar, quando foi lida essa passagem, quando o autor sagrado narrou belíssimamente. Já tinha acontecido a travessia do mar, e no momento depois que eles atravessaram, a terra não estava mais fértil, não existia mais de onde ele tirar o seu sustento, e eles começaram a questionar o Deus de Moisés. Moisés tinha apresentado um Deus que levaria aquele povo para a terra onde corria leite e mel, uma terra fértil, e eles começaram a cobrar de Moisés também esse Deus. Eles fecharam os corações. Eles não esperaram aquilo que Deus tinha que fazer na vida dele. O refrão do Salmo, a gente cantou belíssimamente, mas o refrão do Salmo que estava na liturgia dizia assim: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações com Meriba. O salmista nos faz uma proposta: não fechemos os nossos corações para a graça de Deus. Se diante da dúvida, se diante de nossas vidas temos uma tribulação, acredite, Deus quer que você aprenda algo bem melhor nessa tribulação que você está passando. Ontem, Padre Carlos testemunhou um milagre vivo de quem sabe esperar em Deus, de quem sabe acreditar que Deus pode curar a nossa vida, que Deus pode nos transformar e livrar cada um de nós de todo mal. Basta que esperemos e confiemos nesse Deus. Não fechemos os nossos corações, abramos os nossos corações, confiemos em Deus, deixemos que a graça de Deus entre em nossa vida. O Evangelho, muito bacana para católico ouvir. Hoje em dia ainda tem católico que fica se questionando se a Igreja Católica é a Igreja de Jesus. O que o Padre proclamou hoje foi o que Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei fundar a minha igreja, e não igreja de A, B ou C, a igreja de Jesus. E as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Amados irmãos e irmãs, tenhamos a certeza: Jesus Cristo garantiu a salvação a cada um de nós. E essa igreja a qual nós nos reunimos em torno desse altar para celebrar a Eucaristia, esta igreja que não renega o milagre da transubstanciação, mas que pelo contrário
pede, suplica que os seus fiéis acreditem cada vez mais, que aqueles fiéis que ainda não acreditam se voltem para essa igreja, a igreja mãe, a igreja que traz para nós o milagre da Eucaristia, a igreja que traz para nós o milagre que restaura a nossa vida, um milagre que nos alimenta e um milagre que cura. Ouvimos isso, repito, no testemunho de ontem. A Eucaristia serviu como uma cura para aquela nossa irmã que estava enferma. Depois que recebeu a comunhão, o milagre aconteceu. E hoje a Eucaristia pode fazer um milagre na sua vida. E meus irmãos e irmãs, em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar, a não ser na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica Romana. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu irei fundar minha igreja. Assim disse Jesus. E Pedro se tornou o primeiro Papa. Dali para cá, mais de 200 papas foram cumprindo a promessa de Jesus de guiar essa igreja, de conduzir essa igreja aos céus. A nossa igreja tem o maior de todos, Jesus Cristo Eucarístico. Repito, vem a nós através das mãos ungidas do sacerdote. Jesus Cristo passa a nos alimentar a nossa vida, alimentar a nossa alma. Nesses 15 dias de festas, queridos amados irmãos e irmãs, não deixemos de buscar e de acreditar nesse Deus que salva. Não nos afastemos desse Deus, porque somente nesse Deus é que nós encontraremos a nossa salvação e a nossa única razão e motivo de viver. Amém? Vamos ficar de pé agora. Todos de pé, quem puder. Eu convido agora você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Não abra, vamos fazer uma experiência. Eu gosto muito de dizer isso. Saulo, antes de se tornar Paulo, ele precisou ficar cego para poder enxergar a imensidão do amor de Jesus Cristo por ele. E eu convido a cada um de nós que aqui estamos a termos a experiência de Saulo. Fechemos os nossos olhos. Vamos esquecer um pouco do mundo que está aqui. Vamos agora nos concentrar porque somos somente nós e Deus. E eu convido agora você a fazer um check-up na sua vida. Como está a minha vida de cristão hoje? Eu estou digno de estar aqui diante de Jesus? Eu estou sendo fiel à minha igreja? Eu estou sendo fiel à fé que eu professo a cada celebração? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, na Santa Igreja Católica, santa, porque foi fundada por Jesus. Una, porque ela é única, é verdadeira, é universal. Ela é católica, está em todo canto. É romana, porque tem a sede em Roma. É apostólica, porque nós seguimos a sucessão apostólica, desde Pedro até Pedro XVI. Pergunte-se para você: como está a minha vida de católico? Eu estou sendo um sinal da graça de Deus para muitas pessoas. Deus está agindo em minha vida e fazendo com que as pessoas percebam que é bom ser de Deus. Amados irmãos e irmãs, confiemos ardentemente que esse Deus tudo pode fazer em nossa vida, tudo pode realizar.